Olá meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Cauê Iago e hoje, pessoal, doideira. Só bagunça. Conversa de ban com 400k de poder, cara, só loucuras, discussões de Nanatsu no Taizai. Bom, nessa altura do campeonato, todo fã de Nanatsu no Taizai já sabe que o Ban perdeu a imortalidade dele, aí complica, né, cara? Ontem eu tava aqui pensando e ainda bem que o Ban resolveu salvar a Elaine depois de sair do purgatório, porque já pensou se ele perde essa imortalidade antes de ir pra lá? Bom, claro que isso nunca ia acontecer, afinal não se encaixa na história. Mas o ponto aqui é que o Ban tava um monstro, mas tipo um monstro de forte no episódio passado, ou seja, o 292. Mas agora sim, ele perdeu muito desse poder. Falando em números aqui de nível de poder, que eu sei que muita gente gosta de comentar, vocês já pararam pra pensar o quanto de força em número de poder mesmo o Ban perdeu só por ter perdido, né, aberto mão da imortalidade dele. E eu falo só por ter perdido, mas é claro que é sarcasmo, né, cara? O Ban perdeu a marca dele. Acabou o Ban sendo espancado de graça pra gente ver sangue no anime. Acabou, cara. E isso é muito doido, porque no episódio passado o Ban era imortal, extremamente resistente, forte e veloz. Agora ele não é mais imortal e obviamente pode não parecer importante nesse momento que ele tá em destaque, só que, cara, a única forma do Ban evoluir nesse anime foi entrando no purgatório e ele só foi e voltou graças à imortalidade. E agora ele simplesmente não tem mais ela. Se parar pra pensar, o Ban se tornou resistente a uma pancada de coisas, isso é verdade, graças ao tempo que ele ficou no purgatório. Mas tipo, mesmo sem ser resistente, ele sobreviveu graças à imortalidade. Então, por que ser resistente se você já é imortal? Você aí, meu caro fã de Nanatsu no Taizai, me responde, se você tiver que sobreviver e pra isso escolher entre ser resistente e ser imortal, agora nesse exato momento, qual você escolheria? Não precisa ser um grande pensador pra escolher a imortalidade, afinal, resistência é uma coisa que vem praticamente acompanhado com outra, que são os limites. Ou seja, quando essa resistência chegar ao limite, você vai se ferir e pode até morrer. E já com a imortalidade, você sofre os golpes, os ataques e mesmo assim, nada acontece com você, você não morre no final. Ou seja, será que o Ban era mais forte antes que ele era imortal do que agora que ele é resistente? Esse é o pensamento que eu acabei de chegar, mas é claro, não é tão fácil assim de responder, por mais que pareça fácil dizer que sim, o Ban era mais forte quando ele era imortal do que agora que ele é resistente. Se pararmos pra pensar, a verdade é outra do que a maioria das pessoas estão pensando, e sim, entre resistência e imortalidade era melhor ser imortal. Nesse ponto o Ban ficou sim mais fraco, e digo mais, ficando mais fraco dessa forma, nos próximos capítulos ele vai parecer mais forte. Quem piscou perdeu o que eu tava falando e deve estar pensando que eu tô doido, mas enfim, bora pro vídeo antes que eu conclua meu TCC sobre os novos poderes do Ban antes da hora. Seguinte pessoal, capítulo 293, onde tudo aconteceu. Ban escolheu deixar de lado a imortalidade e salvar a vida da Elaine, cumprindo uma promessa que ele já fez há muito tempo. Ok, na verdade ele não perdeu a imortalidade, ele só trocou ela por outra coisa. Sabendo disso, o motivo do Ban ter perdido a imortalidade foi muito bom no que se refere ao personagem. Afinal, pode-se dizer até que a imortalidade, assim como a Elaine, são as características mais importantes do Ban, a raposa que era imortal. Ban agora, eu até fiz uma piadinha aí, não pode mais ser chamado de raposa imortal, e quando eu fiz a primeira view do capítulo 293, eu até disse que agora seria a raposa resistente. Mas tem um porém. Antigamente, muita gente já falava que o Ban era resistente, afinal ele era imortal. Cara, isso é muito confuso, mas na verdade, pra explicar fica bem fácil. Afinal, você consegue imaginar que se você é imortal, você sofre qualquer tipo de ataque e no final você vai ser regenerado. Prova disso é que no próprio anime a gente já viu o Ban ser derrotado de diversas maneiras, tanto sendo cortado no meio, sendo feito de peneira pelo próprio Meliodas. O capitão esmagou o pulso do Ban. E aí, no instante seguinte, ou até mesmo ser completamente estourado pelo Estarossa, ou vulgo Mael. Bom, aqui a coisa fica complicada, afinal eu sei que, assim como eu, você também sabe que esse tipo de cena é uma coisa característica do Ban. A gente perdeu isso na Nanatsu no Taizai, realmente o Ban não vai poder mais viver esse tipo de cena que a gente tá acostumado e na verdade, cara, é muito bacana ver as cenas do Ban. Porém, eu imagino que você já pensou nisso alguma vez, mas as cenas do Ban, de certo modo, às vezes passam um pouco de exagero, como de uma vez em que eu me lembro que um zumbi enfiou a mão nele e acabou varando o peito dele, cara, loucura.
Enfim, cenas como aquela, ou até mesmo a cena em que o Ban luta contra o King e o King cruza a Shifu de um lado ao outro do Ban, realmente não vão mais poder acontecer, porque se isso acontecer, muito provavelmente o Ban vai acabar morrendo. E é aí que entra a resistência. O Ban agora ele vai ser resistente a esse tipo de ataque, ou seja, ele não vai mais ser ferido. Porém, como eu disse no começo do vídeo, a resistência vem acompanhada de outra coisa, que são os limites. E cara, principalmente nesse momento do mangá, a gente sabe que por mais resistente que a pessoa possa ser, existe sim um limite. Exemplo disso é o próprio Chandler e o Kusaki, que ficaram sempre ao lado do Rei dos Demônios e foram os primeiros demônios criados. Eu, cara, tava pensando aqui comigo, se eles, os demônios que viveram ao lado do Rei dos Demônios, eles conhecem o Purgatório, viveram ao lado do ser mais poderoso, pelo menos do lado dos demônios que tem em Nanatsu no Taizai, tem fraquezas, porque o Ban que passou um certo tempo no Purgatório também não teria em algum momento. De certo modo, pode dizer que a fraqueza do imortal é sentir a dor, mas como a gente sabe, o Ban já até tinha se acostumado com isso, e ele dava até risada quando ele sofria um ferimento grave, que pra muita gente já seria sinônimo de morte. E uma coisa importante aqui que eu tenho que lembrar, que eu acho que acontece na primeira temporada, em que os 7 pecados estão lutando juntos, e o Meliodas ele acaba conseguindo desviar um ataque que foi contra eles, a Diane, todo mundo consegue desviar, menos o Ban, ele acaba recebendo um ataque e tem o corpo dele perfurado. É até engraçado se a gente olhar agora, só ele não consegue desviar. Agora que você viu essa cena, com certeza você percebeu que o Ban usou da imortalidade dele pra criar também uma forma de atacar o inimigo. E cara, esse era o estilo de luta do Ban, e realmente ele perdeu isso, ele vai ter que mudar esse estilo de luta. Falando daquele papo 400k de poder que virou até um meme de Nanatsu no Taizai, é claro que o Ban não chegaria a esse número, porém, imagina se o cara fosse resistente e imortal. O Ban, cara, ele seria muito forte, muito mais forte do que ele tá agora sem a imortalidade. Porque o simples fato dele ser resistente mostra que ele conseguiria se manter em pé frente a alguns combates que só sendo imortal ele sairia voando, sei lá, ficaria no chão se recuperando. Sendo resistente e imortal ele seria com toda certeza muito mais forte. Perdendo a imortalidade, não o Ban só perde uma habilidade de defesa, como também ele perde grande parte do seu arsenal de ataque, já que, como eu já comentei, ele contava com a imortalidade para conseguir enfrentar os inimigos, conseguir infligir dano a eles, aproveitando que ele mesmo não está se preocupando muito com a dor que ele vai sentir. Mas calma que não só de imortalidade é feito o Ban, porque como todo mundo sabe, ele ganhou a imortalidade exclusivamente da fonte da juventude, e bem antes de ser imortal, o Ban já era extremamente forte, prova disso é que ele troca socos com o Meliodas. E eu imagino que você saiba que isso não seja fácil, afinal o Meliodas é um dos demônios de mais alto escalão. Se mesmo assim você não quer acreditar que o Ban é extremamente forte, só ganhava as batalhas por conta da imortalidade, vale lembrar que quando ele tava lá naquela prisão, ele conseguiu sair dando uma bicuda no portão, cara, e era um portão de aço maciço. Ainda nesse mesmo lugar, e eu acho que nesse mesmo episódio, ele encontrou o Meliodas e os dois juntos em uma queda de braço, naquela batalha de força que eles sempre fazem, e eles acabaram destruindo o castelo inteiro. Ou seja, o Ban e o Meliodas juntos, isso já prova que a força do Ban é extremamente alta, a gente querendo ou não. E olha, como a gente sabe por conta do mangá, o Ban passou muitos e muitos anos no purgatório, mais de 500 anos, ou seja, ele passou esse tempo todo treinando praticamente, tentando sobreviver, ou seja, o treino mais hardcore que tem. E olha, mesmo com a maioria do pessoal dando destaque, até porque o próprio mangá fez isso para a resistência que ele ganhou, com toda certeza ele também aumentou a força dele, a velocidade, entre várias outras coisas, incluindo até estratégia de luta, ou seja, o cara ficou muito mais forte do que a gente pode pensar. E essa imortalidade, por mais que pareça ser uma mudança grande, não vai fazer tanta diferença no poder total do Ban, como eu disse no começo do vídeo, até porque ele tá em destaque, cara, ele tem muito para mostrar, estratégia, velocidade, força e até mesmo resistência, o que o Ban consegue aguentar agora, que ele não aguentava antes. Em outras palavras, incluindo uma chave de ouro que eu já vou comentar, o Ban acabou trocando imortalidade por uma série de características, habilidades e funções que
que ele acabou criando e recebendo graças ao treinamento no Purgatório. Um treinamento muito além do normal e que com certeza rendeu a ele não só poder, como também técnicas que ele vai conseguir usar e que vai impressionar muita gente. Então, em resumo, fazendo curto um texto grande, a pergunta certa não seria você escolher entre imortalidade e resistência, e sim entre imortalidade e resistência, habilidade, técnica, força e velocidade, entre outros atributos que você só ganha com o tempo e treinamento. E olha, eu acabei de falar sobre uma chave de ouro, e você deve estar pensando que chave de ouro é essa que o Ban acabou de ganhar, e eu tenho certeza que você lembra, e na verdade a gente só não colocou as peças no lugar, e essa chave é a habilidade dele, o Snatch. Basicamente, com essa habilidade, o Ban é capaz de quase que unir perfeitamente a magia dele com a resistência e o poder físico. Sendo assim, eu tenho que voltar a outro ponto no começo do vídeo que eu comentei, a resistência vem acompanhada com um ponto que, como eu disse, são os limites, porém esses são os limites da resistência, como eu disse, não os limites do Ban. Ou seja, assim que os limites da resistência forem atingidos, o Ban pode absorver as habilidades do oponente dele, tanto com resistência como também de poder. As vantagens com o Snatch sendo uma habilidade do Ban nessa situação, principalmente aumentam porque ele diminui a capacidade do inimigo dele. Ou seja, agora sabendo o limite do oponente dele, o Ban consegue diminuir as habilidades e ainda assim aumentar a sua resistência própria e também a sua força e velocidade, tornando ele cada vez mais superior nesse combate. Colocando aqui na nossa mesa uma analogia, ou seja, um exemplo, posso dizer que é como se você tivesse aquela carta rara que vale 5 do seu amigo, mas você também quer as 5 cartas do seu amigo e ele quer a sua carta rara. Foi isso que o Ban fez, ele deu a carta rara dele, que era a imortalidade, mas em troca ele ganhou 5 cartas que são defesa, resistência, velocidade, força e estratégia, habilidade de combate, cara, entre outras. Então fica tranquilo que o Banmito vai continuar aí, cara, como eu disse, por mais que perder a imortalidade seja pior, mesmo ele ganhando a resistência, o Ban vai mitar cada vez mais daqui pra frente, até porque antes ele só tinha a imortalidade como grande destaque do personagem, agora ele tem a defesa dele, o ataque, a velocidade, cara, muitas coisas pra ele mostrar aí pra gente, entre um novo estilo de combate que ele acabou criando lá no Purgatório. E sim, eu tenho certeza que você não esqueceu, ou eu acho que você esqueceu sim, mas o Ban tem um tesouro sagrado, que é a Kuretouzi. A arma essa entregue a ele pelo próprio Rei de Leones, que assim como para todos os outros mandamentos, serve para amplificar a sua habilidade, o que vai fazer muito mais sentido agora. Então assim, se você chegou até aqui, deixa o like aí, porque eu acho que você gostou da nossa conversa e cara, tamo junto, comenta aí a sua opinião, o que você achou, se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, isso é muito importante pra mim. Muito obrigado se você já é inscrito, se você acabou de se inscrever, tamo junto e até mais.